Olha, a coisa tá feia aí pros bolsonaristas, viu? Ó, pânico em Brasília porque essa semana na CPI do INSS o bicho tá pegando. O que aconteceu? Eu expliquei aqui na semana passada, eu não tinha nem falado da CPI nos últimos meses muito, eu só tinha falado que, olha, infelizmente o bolsonarismo conseguiu maioria na CPI e que o Randolph Rodrigues ia trabalhar para costurar isso ali. E o Randolph, muito humildemente, ele assumiu que ele dormiu ali na composição da CPI e deixou ter maioria bolsonarista, e depois ele conseguiu o quê? Mudar o panorama. Ele e os outros petistas conseguiram aí que hoje a maioria é anti-bolsonarista na CPMI do INSS. Só isso que é um parlamentar bom. Admitiu erro e depois foi lá e consertou. Ok, o que aconteceu? A CPMI, uma coisa ajudou muito, que a CPMI, quanto mais investiga, mais encontra elas do Bolsonaro e dos ministros do Bolsonaro com quem roubou os aposentados. Então, hoje, tem ali no imaginário da população, segundo as pesquisas, aquilo que o Lula é quem roubou os aposentados. Porém, isso vai mudar aí nas próximas semanas, porque, e isso depende também, obviamente, de plantonistas, de toda a esquerda aí que está nas redes sociais, de assistir os vídeos até o fim, de compartilhar, inclusive quem quiser de gravar seu próprio conteúdo, construir seu próprio conteúdo sobre os assuntos aí e conseguir engajamento. Por quê? Porque a CPI agora está destrinchando quem realmente roubou os aposentados. E essa semana, 3 aí que, segundo a CPI, eles chamaram de Golden Boys do bolsonarismo, são os depoentes. Um deles é um bilionário roubando dinheiro dos aposentados, que doou para a campanha do Onyx Lorenzoni. Se ele doou na frente para todo mundo ver publicamente 60 mil para a campanha do Onyx Lorenzoni, quanto é que ele não deu para o Onyx Lorenzoni sem ninguém ver? Deve ter sido muita grana. Também vai depois nessa semana um que era ali o elo tecnológico das associações aí que roubavam os aposentados com os criminosos. Qual que era esse elo tecnológico? Era um que era dono de algumas associações também roubou muito dos aposentados e que criou uma empresa de assinatura por biometria. E aí ele validava as assinaturas fake dos idosos e aí ele mesmo falava, ó, essa assinatura é verdadeira. E aí o Onyx Lorenzoni colocou a empresa dele como uma das empresas confiáveis. Ó. Se essa empresa diz que fulano assinou e colocou o dedinho lá, então fulano assinou e colocou o dedinho lá, porque essa empresa é da confiança da Previdência Social. Aí você vê como tinha gente lá dentro da Previdência, no caso o ministro, que estava ali com o intuito de, pô, eu vou assumir aqui o INSS para deixar as finanças em ordem e melhorar ali o que eu puder para os aposentados, ou eu vou assumir o INSS para roubar todo mundo. O Onyx Lorenzoni pensou, assumir para roubar todo mundo. Esse foi aí o mote dele, foi isso que ele fez. Logo depois ele teve que se demitir no dia 1º de abril de 2022, e aí o Bolsonaro colocou um outro braço direito do Onyx Lorenzoni, que continuou os crimes ali do Onyx Lorenzoni. Aí prepara, viu? Ainda não está definido quando o Onyx vai depor, mas ele já foi convocado, então ele vai depor em algum momento. O outro ministro do Bolsonaro deve ter uma votação essa semana para que ele também seja convocado. Vai chegar já na convocação do Bolsonaro. Só acredito que não vai ser agora, porque não querem convocar o Bolsonaro, porque ele vai usar qualquer convocação como palanque para fazer vitimismo pela prisão domiciliar dele. Ele que não pode dar entrevista, tudo mais, e imagina ele convocado para a CPI, aí não tem o que fazer, vai querer falar um monte. O fato é que pode sair preso. Ah, como eu queria ser o parlamentar que dá voz de prisão a Bolsonaro na CPI. Nossa Senhora. E já ia dar a voz de prisão para ele e falar para o pessoal, olha, já separa o rojão, que eu vou prender. Separa o rojão, separa os fogos de artifício. Aqueles fogos lá que não machuca a orelhinha do cachorro. Prepara! Que eu vou mandar prender. Ok, aí, nisso aí, já o correto é que seria convocado o Bolsonaro depois, porque tá chegando nele. Nisso aí, o Lula, já eu volto aqui a falar da CPI, outro tópico aqui do vídeo é que o Lula tá numa guerra aí trilionária com alguns traidores que tem no governo Lula. Aliás, essa guerra deve acabar amanhã. Então a vitória do Lula sairá amanhã. Se não sair a vitória do Lula, eu vou fazer campanha aqui para demitir a ministra Marina Silva, que aliás, opinião do Thiago, já está fazendo hora extra nesse governo já faz pelo menos um ano. A Marina Silva aparelhou com gente pró-Estados Unidos, vários órgãos aí ligados ao Ministério do Meio Ambiente. A Marina Silva, vamos lembrar, eu sempre lembro aqui, ela que apoiou o Aécio Neves, atacou a Dilma de todas as maneiras possíveis, foi a favor do golpe de 2016 e tudo mais. A Marina que é muito ligada a algumas ONGs dos Estados Unidos, que são braços
do governo dos Estados Unidos para impedir que países do sul global, que são países aí subdesenvolvidos, ou chame de terceiro mundo, como você quiser chamar, para impedir que esses países se desenvolvam. São ONGs que, por exemplo, eu vou te dar o que eles fazem, é uma hipocrisia danada. Eles falam, olha, o Brasil não pode explorar petróleo na margem equatorial, que eles chamam de Foz do Amazonas, para parecer que, no imaginário da população, que vai poluir a Amazônia. Não pode explorar petróleo ali, porque petróleo é uma energia suja. Então não podemos deixar que o Brasil nem sequer faça testes para explorar petróleo lá. Mas nesse exato momento, o senhor ONG estadunidense, os Estados Unidos estão usando fracking, que é a maneira mais suja, mais poluente para o meio ambiente, mais perigosa para produzir energia. Por que vocês não estão lá? Não, porque o Brasil aqui não pode. Aí você fala, pô, que coisa. Aí vem ONG europeia do meio ambiente e fala, olha, o Brasil não pode explorar esse petróleo. Pô, mas peraí, tem empresa europeia aqui do lado, a menos de 50 quilômetros de onde o Brasil quer explorar, tem uma empresa europeia. Por que você não vai lá mandar eles pararem? Vai lá nas sondas que eles têm, lá nas plataformas que eles têm no oceano e manda eles pararem. Invade lá com o barquinho de vocês. Ah, não, né? Porque empresas europeias, esqueci, empresa europeia lucrando aí não pode. A União Europeia, depois das sanções que eles aplicaram à Rússia, o que eles fizeram? Eles pararam de usar gás, que é uma energia limpa, uma energia 100% limpa, e aí eles passaram a usar, sabe o quê? Termoelétricas, que é queimar carvão vegetal. Então eles primeiro desmatam, e aí depois eles usam a forma de produzir energia elétrica mais poluente que existe, fora o fracking. Aí fala, que coisa, e cadê essas ONGs lá? Não estão, porque, se reclamar disso, aí vai ter que tirar a sanção contra a Rússia, que essa é a única outra coisa. Lembrando que por termoelétrica é bem mais caro. Aí, alguns bilionários vão deixar de ganhar dinheiro que estão ganhando agora pra gente voltar a comprar mais barato a energia da Rússia, os europeus. Não pode. Vamos aqui impedir o Brasil de se desenvolver, que é esse o nosso negócio. É isso. E aí a Marina Silva é ligada a muitas dessas ONGs e coloca a gente ligada a elas em todos os órgãos. E aí o que aconteceu? A Petrobras, 6 meses atrás, ganhou o aval do IBAMA, foi uma vitória aí, depois o Lula dá um esporro na Marina Silva público. Nem foi o esporro dos grandes, foi um pouquinho. Ganhou o aval do IBAMA dizendo, olha, falta pouco e a gente vai deixar vocês perfurarem e fazer os primeiros testes. Então a Petrobras alugou, por 523 milhões de reais, que é o preço, uma sonda para perfurar. Passaram agora 179 dias. Hoje, 179 dias, tá? Dos 180. E o IBAMA não deu a licença para a Petrobras até agora. O quê? Então, se o IBAMA não der a licença até amanhã, essa sonda não vai mais ser colocada para alugar e vai para outra empresa qualquer. Porque os donos da sonda falaram, não vamos alugar aqui um negócio para não ficar sendo usado. E aí a Petrobras perde 583 milhões de reais que foram jogados no lixo por causa do IBAMA, por causa da Marina Silva. Você fala, que coisa, hein, Thiago? Que coisa. Calma que tem mais. Isso vai custar, custo operacional, se a Petrobras não conseguir perfurar até amanhã, fazer o buraco, vai custar mais 850 milhões, que foi o custo operacional, por causa do IBAMA. Sendo que a poucos quilômetros ali as empresas estadunidenses, francesas, inglesas, norueguesas estão perfurando. E estão já lucrando, tirando petróleo e vendendo petróleo. A Petrobras quer perfurar para fazer o teste para ver quanto petróleo tem lá para depois poder perfurar. Só que tem uma outra coisa. Se a Petrobras não conseguir perfurar até amanhã e trocar, essa sonda não vai mais estar lá, vai ter que alugar outra sonda depois, todo o processo ambiental é do zero, porque o processo ambiental é para a sonda tal, número tal, código de sonda tal. Quando essa sonda, a sonda é o que perfura, né? Muda, tem que fazer todo o processo de novo. Aí a Petrobras perde um ano e meio nisso aí, tá? Aí são os prejuízos que tem. E aí todo o cronograma que foi feito, que já está 2 anos atrasado por causa da Marina Silva, vai ser mais atrasado. Porém, segundo aí a imprensa, o Lula aí já entrou no jogo já faz algum tempo e eles vão, no último dia aí, conceder a licença para a Petrobras começar a furar aí nas próximas 24 horas e começar finalmente a ver quanto petróleo tem, para ver quantos trilhões o Brasil vai ganhar nos próximos anos explorando petróleo na margem equatorial. Lembrando que o Lula já falou que a transição energética será no Brasil. O que o Lula quer fazer mais ou menos, eu vou te explicar. Ele quer pegar esse petróleo, aí ele vai, a parte a Petrobras vai pegar, vai vender, e parte vendem para outras empresas, e aí com esses trilhões que vão entrar, o Lula quer fazer ali minas e fazer usinas e fazer refinarias
das chamadas terras raras. O Brasil é o segundo país do mundo com mais terras raras ali. Essas terras são utilizadas para fazer chips semicondutores que treinam a inteligência artificial, que são usados em celulares, são usados aí em carros, em tudo que você puder imaginar, né? Hoje até micro-ondas, tem um chip, geladeira, tudo. Tem chips. E também são utilizados para fazer tanques de guerra, aviões, caças, mísseis, etc, etc, etc. Inclusive até máquinas de ressonância magnética, de tomografia, precisam desses metais raros para serem fabricadas. Por isso que algumas máquinas, olha, mas custa não sei quantos milhões uma máquina de ressonância magnética. Só as terras raras aí, esses minerais que tem nelas, que são esses ímãs que tem nelas, só isso aí é geralmente 60%, 70% do preço, sabia disso? Um avião da Boeing tem, em média, 10 quilos de um desses minerais raros, que é o escânio. O escânio tem aviões da Boeing, por exemplo, tem aviões de guerra. O quilo do escânio vale $1 milhão. O quilo. Aí você fala, o quê? E um avião tem 10 quilos disso? Ele é muito mais, mas muitíssimo mais duro e resistente que qualquer outro tipo de metal e muitíssimo mais leve. Se os aviões da Boeing não tiverem escânio, por exemplo, esses aviões vão ter 20% a mais de peso. Se eles têm mais peso, eles gastam mais combustível, eles já são inviáveis contra aviões de outras marcas. Além de gastar mais combustível, eles vão acabar fazendo com que o motor tenha que ter um pouquinho mais de potência ou que o motor seja mais ali utilizado, o que vai fazer com que a manutenção seja mais frequente, logo mais cara. Aí você vê, também as peças vão ser mais pesadas, então o transporte dessas peças vai custar mais, tudo fica mais caro. Só um exemplo, os aviões de guerra têm, imagina os Estados Unidos construindo avião de guerra sem usar o escânio, e o Brasil tem escânio, tá? Sem utilizar o escânio, sabe o que acontece? Esses aviões vão ser mais pesados, na hora de fazer manobra em combate, eles vão ser pegos, esses aviões, vai ficar ruim para eles. Então, imagine que a China acabou com a produção aí, aliás, não acabou com a produção, acabou com a venda de qualquer coisa que tenha 0,1% de minerais raros ou 0,1% de tecnologia chinesa ou mais na produção disso aí. E ninguém pode vender isso. E para fins militares está completamente proibido. Os Estados Unidos estão assim, queremos, de onde a gente tira? Pois bem, fazer uma refinaria dessas leva anos. Só para você ter ideia, nos Estados Unidos a documentação para fazer uma refinaria dessas leva entre 6 a 8 anos. Só documentação. E aí depois pode começar a construir. Olha só que coisa. No Brasil não leva tanto. Então o que o Lula pensa? Vou pegar esses trilhões aí que vou entrar e eu vou começar a fazer minas e usinas para tirar esses metais raros e a gente mesmo já refinar e a gente vai lucrar. Mas vai lucrar como nunca antes. A gente vai lucrar muito. Alguns desses minerais raros são essenciais para a transição energética. Transição energética é o quê? O mundo parar de usar petróleo como energia suja e começar a usar outra coisa. E aí você vê a hipocrisia desse pessoal falando, mas o petróleo é energia suja, o Brasil não... Tá todo mundo usando. E não é que eles não querem que o Brasil jamais explore isso, eles querem que saia o governo Lula para que isso seja explorado por um governo de direita que entregue isso, porque os Estados Unidos nunca querem comprar. Eles querem o quê? Eles querem que seja entregue a preço de banana. Que foi o que fizeram no pré-sal, conseguiram atrasar, de maneira que quando começou o pré-sal, deram um golpe na Dilma, e aí logo ficou pro Temer e pro Bolsonaro privatizarem. Você viu que o timing foi perfeito para quem queria roubar os brasileiros? O pré-sal é transformar o Brasil na Suíça da América Latina. E há mais de 1 trilhão para educação entre 2015 e 2025. 1 trilhão para educação. 1 trilhão para saúde. Não foram. Então, se hoje você vai no hospital e não é primeiro mundo, se você hoje vê aí você, ou filhos, netos, familiares, amigos, indo para a escola e não é uma escola de primeiro mundo, saiba, é por causa do golpe contra a Dilma, porque o Brasil seria ali, com 1 trilhão a mais, seria um país hoje muito mais próximo do primeiro mundo do que de um país subdesenvolvido. Mas não é, né? Não querem isso. O timing foi perfeito, deram o golpe na Dilma, atrasaram o pré-sal um tempinho, e aí depois conseguiram dar o golpe na Dilma justo ali, na hora de privatizar e de vender tudo. E querem fazer o mesmo com o Lula, que é, vamos atrasar isso aí vamos atrasar os próximos passos da Petrobras, atrasar, até o momento em que dê ali para tirar a esquerda e colocar um entreguista, aí o Brasil começar a explorar o petróleo só lá, sendo que outros países no mesmo local estão explorando já faz 3, 4 anos, explorando já te sugando lá e vendendo petróleo. É isso. Voltando aqui ao caso da CPMI, vou mostrar aqui a foto dos Golden Boys do Bolsonaro, para você saber quem são. São esses 3 aqui. O terceiro aqui, eu não falei quem ele é. O terceiro aqui é mais ligado ainda ao bolsonarismo. Eu lembro até de uma denúncia que fez a Hildegard Angel
no Twitter, e ela falou disso aí lá para 2022, o Bolsonaro ainda era presidente. Ela falou de uma associação que é a BCB, e que estava cobrando, não lembro se era dela ou de alguém que ela conhecia, estava cobrando mensalmente. Ela falou, mas eu nem conheço essa associação. O que estão cobrando? E era um valor ali, eu não lembro quanto era, mas era um valor alto. E aí, que coisa, eu reclamei, eles não querem parar de cobrar. Olha que coisa. Bom, um desses é o dono dessa associação, que também é ligado ao filho do Onyx Lorenzoni, ministro do Bolsonaro. Então prepara que vai chegar em Jair Messias Bolsonaro, já está chegando aí nos ministros dele. O Onyx já está convocado, só não sabemos quando irá. E essa semana aí, na CPMI, prepare-se que teremos aí, ó, pega a pipoquinha que vai ter trechos aqui que a gente vai colocar no Plantão Brasil, né, melhores momentos, para você ver esse pessoal sendo espremido pelos parlamentares de esquerda que vão para cima deles com tudo. E aí, já vão pedir mais bloqueio, mais quebras de sigilo, tudo mais. E aí, quanto mais se investiga, mais chega em gente cada vez mais próxima de Jair Messias Bolsonaro, que é ele quem comandava os roubos, ou se não comandava, é ele quem dava ali o aval para que tudo acontecesse, porque se ele não quisesse que acontecesse, ele demitia o ministro, ele fazia alguma coisa. O Bolsonaro chegou, tem vídeo do Bolsonaro em 2020, em que ele foi avisado que tinha fraude no INSS, aí a resposta dele foi, mas o Brasil é um país acostumado com fraude, tem fraude em tudo no Brasil. E não mandou investigar. Quer dizer, o presidente da República é avisado que é uma fraude, aí em vez dele mandar investigar o ministro dele, mandar investigar a fraude, ele fala, o Brasil é o país da fraude mesmo. Então que seja uma mais, uma menos, dane-se. Vai chegar nele. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e falou!